Olá, bem-vindas à Academia Agilis. Meu nome é Patrícia Vasconcelos, sou técnica da Agilis Cosméticos e nós criamos esse canal com o intuito de ajudar você, profissional, a tirar suas dúvidas, acompanhar algumas técnicas de tendências junto com a gente e também apresentar para vocês melhor a linha na parte de coloração, de descoloração, do que temos de tratamento, para trazer vocês para esse universo. Hoje nós vamos fazer um vídeo mostrando para vocês uma técnica que está muito em alta ainda este ano, que é a técnica de contour. Nós vamos trabalhar numa modelo com um cabelo de base natural 7, porém ela tem um alisamento de 2 meses atrás, que foi feito com a nossa progressiva, a Única Blue. Esse cabelo, ele foi submetido a esse processo de alisamento e como nós sabemos, com 2 meses, ainda tem bastante produto no cabelo dela. Então nós vamos mostrar para vocês as possibilidades que vocês têm de trabalhar tanto com a descoloração da nossa linha, junto com a progressiva única. Lembrando que o procedimento que nós vamos fazer hoje não é para qualquer tipo de progressiva, tá? A modelo ela passou por uma transformação com a progressiva da única, mostrando para vocês que é possível sim trabalhar e obtermos um resultado de um cabelo com nível de clareamento bem bacana. Hoje estamos aqui com a Renata. O cabelo dela é um cabelo já bem clarinho, uma base natural 7. E a proposta aqui é uma técnica de clareamento mais de pontas, um contorno mais destacado. Então, para falar a verdade, a gente vai fazer uma técnica que chama contour. E eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem fácil como a gente vai fazer o cabelo dela. Nós vamos destacar o clareamento bem aqui na parte do perímetro e as pontas nós vamos fazer um clareamento sem marcações. Para começar, nós vamos dividir o cabelo dela naquela divisão bem tradicional, de orelha a orelha. E aqui na parte de trás, em 2 partes. Uma divisão bem simples que a gente já faz no dia a dia mesmo. Bom, sendo assim, nós temos 4 áreas para trabalhar. Vamos começar do contorno da parte de trás. Para proteção do cabelo da Renata, nós estaremos usando 5 ml de Plex, diluídos em 60 ml de água, e vamos fazer a aplicação direta antes do procedimento de descoloração. Bom, como nós já fizemos a aplicação do Plex diretamente no cabelo dela, nós não precisamos colocar ele também no pó. Então, para o cabelo dela, nós vamos fazer 30 gramas do pó descolorante para 60 ml da água oxigenada de 30 volumes. Nós vamos começar por este quadrante, fazendo uma divisão na diagonal, sem costurar. Uma divisão reta na diagonal. Vamos iriçar essa mecha bem levemente, com movimentos bem leves. E vamos aplicar o descolorante de uma maneira bem uniforme. Percebem que a aplicação ela tem que ficar bem uniforme, não pode faltar produto. Nós vamos para a segunda mecha. Da mesma maneira que eu fiz a primeira, vou fazer a segunda. Divisão em diagonal. Uma mecha fina em transparência e uma divisão e um iriçado bem leve. E vamos repetir o processo. Nós vamos fazer isso 3 vezes em cada lado, nas 2 partes de trás. Bom, então fizemos 3 mechas em fatias, desfiando. E agora nós vamos partir para essa parte aqui. Aqui nós vamos fazer um clareamento de pontas bem leve. Vamos separar uma fatia bem fininha, uma transparência do cabelo. Vamos isolar. Essa mecha nós não vamos aplicar nada. E nessa parte de cima, onde nós não queremos marcação, vamos fazer uma divisão em zigue-zague. Percebem que a mecha, ela também está na diagonal, ela continua na diagonal. E essa mecha,
Nós vamos desfiar mais do que as mechas daqui de baixo. Então, nós vamos fazer um desfiado. Percebem a diferença? E aí nós vamos fazer a aplicação de uma maneira mais leve também. Vou começar pelas pontas. E a parte de cima, nós vamos vir tirando a marcação com o pincel nessa direção. Um pincel difuso, nós vamos fazendo um trabalho com o mínimo de marcação possível. Para ter o efeito do ombrê mesmo. Meu pincel é bem leve, para não marcar. E as pontas eu já deposito um pouquinho mais de produto. Nós vamos fazer isso em toda a parte do cabelo dela, toda a parte de trás do cabelo dela, até chegar aqui no topo da cabeça. Bom, aqui na parte de trás nós seguimos com as mechas em diagonal, iriçando e deixando sempre um intervalo de uma mecha sem fazer. Na parte de cima, nós temos a sobra deste topo. Nós vamos fazer um zigue-zague na horizontal e fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo na parte de trás. Iriçando e fazendo a mesma aplicação. Bem enfiado. E vamos fazer assim até terminar esse topo. Uma dica que eu dou pra vocês é nunca preparar o pó descolorante em grande quantidade, porque ele vai perder na força. Então prepara de pouquinho em pouquinho. Nós aqui estamos fazendo de 30 em 30 gramas. Assim ele não perde a força e o clareamento fica mais eficaz. Vamos fazer uma divisão na vertical bem fininha. Nesse perímetro da cabeça dela aqui, ó. Nós vamos trazer essa mecha para frente e vamos desfiar de uma maneira bem leve, como nós fizemos na parte de trás, até mais leve. É só para dar uma iriçadinha de leve. E vamos fazer a aplicação. Aplicação bem rente aqui, deixando mais ou menos 1 centímetro sem aplicar. E com uma certa marcação já. Nós vamos fazer mais 3 mechas dessa, igual nós fazemos aqui na parte de trás. Divisão na vertical. Um desfiado bem leve. Bom, chegamos na parte da frente, nós vamos fazer uma outra divisão. Vamos pegar aqui do arco da sobrancelha dela e vamos separar essa parte. Não é para juntar essa parte com a outra divisão. Nós vamos fazer ela separadamente. Nós vamos fazer o famoso contorno aqui de uma maneira bem legal. Fizemos 3 mechas seguidas. Agora nós vamos fazer um zigue-zague na diagonal. Nós vamos desfiar essa mecha, como nós estávamos desfiando as mechas de trás. Bem desfiado. Vamos fazer a aplicação. Nossa aplicação aqui, ela vai ser sem marcação. Nós temos a parte de baixo, ficando uma quantidade considerável aqui. E aqui em cima, nós subimos com pincel difuso. Nós vamos dar um intervalo, vamos tirar aqui um intervalo de mechas. Nós vamos desfiar essa última parte. Vamos fazer assim neste lado e depois neste lado. Fizemos o mesmo do outro lado. Vamos agora fazer a parte de contorno frontal. Nós vamos pegar essa parte aqui, separada, e vamos tirar uma mecha em transparência na diagonal, bem fininha. Vamos separar esses cabelinhos aqui pequenininhos, para não correr o risco de pegar.
E aqui nós não vamos desfiar, nós vamos trabalhar com a mecha inteira. Porém, a aplicação do pó, ela vai ser diferente. Nós vamos aplicar o pó fazendo um desenho mesmo de contorno. Aí nós vamos tirando essa marcação com um pincel difuso. Percebe que só o lado da franja eu vou subir o pó para fazer o desenho do contorno. E aqui eu vou só tirar a marcação. Bem aplicada a minha mecha. Dobrar o alumínio. Gente, toma cuidado para não bater o alumínio sujo nessa parte aqui que a gente fez o desenho, porque senão vai perder toda a arte, tá? Então, vamos dobrar aqui o alumínio. Tá limpinho. E vamos tirar mais uma mecha. Porém, nós vamos desfiar essa segunda. Aquele desfiado bem leve que nós fizemos na parte de trás. Só uma desfiadinha. Gente, mandem dicas nos comentários do que vocês querem que a gente apresente de técnica, dos cabelos, daquilo que vocês têm dúvidas. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa referente à técnica ou até mesmo de outras técnicas que nós vamos estar fazendo os vídeos para vocês, tá? Aqui a minha aplicação vai ser bem parecida com a primeira. Eu vou subir mais essa parte aqui do contorno. A parte de baixo eu vou aplicar bastante produto, porque eu quero ela bem clarinha. E aqui esse outro lado eu vou subir com pincel difuso. Minha aplicação nessa parte de contorno, ela vai ser bem artística. Minha mão vai ser bem leve. A gente vai trabalhar aqui com bastante suavidade para não marcar demais esse contorno. Muito cuidado na hora de dobrar. Pega a parte limpa do papel e dobra lá. E nós vamos tirar a terceira mecha em zigue-zague. Porém, o meu zigue-zague na terceira mecha, ele é um zigue-zague fino. Ele não é aquele zigue-zague grandão. E nós vamos desfiar levemente também. Então, aqui, na verdade, eu tô criando um contorno bem destacado, porque eu tô fazendo uma sequência de 3 mechas. Posso fazer com 2? Posso. Posso fazer com 1? Posso. Tudo depende da intensidade do contorno que vocês querem. Aqui eu segui um padrão de 3 mechas no contorno em toda a volta da cabeça, porque eu quero isso bem destacado, bem em evidência. Minha aplicação permanece de uma maneira mais artística aqui. Assim a gente vai criando todo esse desenho do contorno. Existem outras maneiras de fazer contorno? Existe várias maneiras. Essa maneira aqui, ela dá um resultado bem desenhado. Depois no final do vídeo vocês vão ver que fica bem bacana o resultado. Mas existem outras também, a gente vai estar apresentando ao longo do nosso canal. Olha o meu pincel, como ele é leve. Ele toca o cabelo bem levemente. E eu vou criando aquele efeito degradê, bem bonito aqui na parte de cima. Vamos fazer o mesmo processo no outro lado do perímetro. Enfim, chegamos à parte de cima, aqui ao topo. Deixei um véu dos dois lados, depois dos 3 contornos que nós fizemos. Eu tenho um desenho de um triângulo na parte de cima. A proposta aqui é ficar um topo mais escuro mesmo, para que esse contorno ele destaque. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos continuar com a nossa divisão em zigue-zague, porém nós vamos fazer na horizontal, um zigue-zague bem alto, e nós vamos desfiar bem essa parte de cima, deixando sempre um intervalo. Então, como eu vou fazer isso? Desfiar bem essa parte de cima. Meu pente, ele é bem leve, tá? Não precisa forçar. Desfia essa parte. E nós vamos deixar entre uma mecha e outra, entre um zigue-zague e outro, um intervalo. Aqui a gente vai fazer a aplicação de uma maneira bem leve.
subindo com o pincel difuso. Vamos deixar o intervalo. Como eu vou deixar esse intervalo? Eu pego o bico do meu zigue-zague, as pontas. Pego as pontas, isolo essas pontas. Eu costumo fazer uma trança, gente, para separar, para ficar um trabalho organizado. Mas não é obrigatório, né? E eu abro um novo zigue-zague bem alto. E assim sucessivamente até chegarmos ao final. Vou pegar a mecha toda porque eu vou desfiar bem. Então vai sobrar pouco cabelo dentro do alumínio. Um pente bem leve. Quanto mais leve for o seu pente, mais fácil fica de desfiar o cabelo. Pode ver que não tem dificuldade. E aí, vamos aplicando. Bom, concluímos aqui o processo de aplicação. Agora nós vamos dar uma pausa no cabelo dela. Enquanto isso a gente vai olhando aqui para ver o fundo de clareamento, como ele está. E depois nós vamos lavar esse cabelo, tonalizar e fazer a parte de tratamento. O cabelo dela está enxaguado, nós lavamos com shampoo e agora nós vamos nós vamos aplicar o neutralizante para estabilizar o pH desse cabelo. É importante que antes de desembaraçar, fazer essa aplicação do neutralizante, tá? Para ajudar a soltar também, ele já vai soltando esse desfiado que nós fizemos e já estabiliza esse pH. O cabelo dela tá só com fundo de clareamento, ó, a gente não colocou ainda nenhuma cor. Nós vamos desembaraçar para fazer o esfumado de raiz. Para o esfumado de raiz, nós vamos usar 10 gramas da número 6, 5 gramas da número 4, 15 gramas, 2 gramas do corretor Grafite e 30 gramas da loção matizadora. Lembrando que como nós estamos fazendo um tonalizante, nós vamos usar 1:2. Então, por isso, 15:30. Bom, essa é uma parte que muita gente tem dúvida. Como fazer um esfumado de raiz para que ele não fique com marcação? Eu vou começar a aplicação pela nuca. No esfumado de raiz, nós sempre começamos a aplicação pela nuca. Diferente da coloração, onde nós começamos a aplicação pela frente, na maioria dos casos. Eu vou aplicar no início da minha mecha, onde eu quero apagar. Assim eu vou aplicar em todo o cabelo. Bom, já aplicamos, trouxemos ela aqui para o lavatório, porque agora nós vamos fazer a parte do esfumado. A gente vai pegar um pentinho bem fininho e vamos puxar, sem parar o pente no meio, toda a coloração, todo o tonalizante que nós aplicamos na raiz. Vamos puxar. E vocês vão notar que esse próprio tonalizante que vocês aplicaram na raiz, ele já vai dar o tom. Já enxagamos o cabelo dela. Para tratamento, nós vamos usar a linha reconstrutora da HP. Como ela acabou de fazer um processo químico, nós precisamos fazer a reconstrução desse fio. Então, nós vamos usar essa linha. Vamos deixar o reconstrutor, a queratina agir, depois passaremos o reconstrutor. Finalizamos o cabelo da Renata. Levanta só um pouquinho a cabeça, Renata. A proposta aqui era uma raiz bem natural, esfumada, com clareamento de pontas, mais carregado. Como vocês podem ver, o cabelo ficou sem marcação devido ao esfumado de raiz que nós fizemos. Nós temos aqui uma técnica de contorno bem destacada. Toda essa parte de dentro do cabelo dela, com bastante destaque. E uma raiz bem natural, onde ela vai conseguir deixar o cabelo crescer, não vai ter problema nenhum com retoque. Gostou da técnica, Renata? Adorei. Recomenda para eles fazerem?
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar os comentários, dá um like, é muito importante para nós. E deixe sua sugestão para um próximo vídeo.